Acho que 2019 foi também. Foi dia 23 também. 23 também. Né? Você teve a oportunidade como jogador, lá dentro, em loco, ser campeão da Libertadores, como torcedor também, assim como nós. Claro. Comemoramos também dia 23 lá 2019, mas... E hoje, dia 23, é um dia importante. É um dia que, pro torcedor do Flamengo, não por si só, né? Mas também hoje tem um confronto importante contra o Bragantino. E é no dia 23, né, cara? 23. Dia 23 eu acho que é um dia especial marcado para você, né, Nilson? É verdade. Um pouquinho. Obrigado mais uma vez. Em primeiro lugar, meu boa tarde, tropa do podcast. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E numa data especial, né? É o primeiro título da Libertadores, 23 de... Novembro, né? Foi novembro de 81. Primeira conquista internacional do Flamengo. E depois se preparamos para ser campeão do mundo. Isso aqui é importante. Mundial de verdade, né, Nunes? Mundial de verdade. E tem um monte de gente falando aí de 51 que é pinga e... Os cara, quantas Copa Rio você ganhou? Os caras querem dizer que Copa Rio vale Mundial, Nunes. Botaram lá nas laranjeiras, lá, pintado lá, Mundial. Bom, eu acho que a melhor coisa é a gente cuidar da gente, né? Que é o mais importante, né? É melhor. Então... Hoje é um dia importante, aniversário da conquista da Libertadores, de 81. E o Flamengo joga hoje, dia 23, né? Sinal, 23, hein? 23 de novembro, né? Jogo importante, né, Nunes? Mas tudo bem, tranquilo. Eu acho que é um jogo chave. É um jogo chave, o Flamengo é muito importante o Flamengo ter essa consciência e ganhar esse jogo. E esperar os outros resultados. Porque o Flamengo tem chance ainda, só depende dele, né? Sim, não, depende, óbvio, de alguns resultados, mas futebol a gente sabe que se fizer a sua parte, tá tão pertinho do outro, o Flamengo faz a parte dele. Exatamente, é isso que eu tô falando. Futebol é uma caixa de surpresa. Todo mundo vai perder ponto nessa reta final, não vai? Só o Flamengo que não pode perder. O Flamengo não pode perder. Falou tudo. Vamos aproveitar essa data, já que o Nunes está aqui, é campeão mundial, campeão de Libertadores, é o cara que faz o gol. Cara, eu queria falar sobre esse gol, Nunes. Eu queria começar falando sobre alguns momentos importantes do Flamengo, que você foi o cara que começou tudo, junto com o Zico, com todos ali no Flamengo, óbvio, naquele time fantástico da década de 80, que começa ali no final da década de 70 a se formar. Mas eu queria falar daquele momento, 1980, aquela virada, o Flamengo começa ganhando, o Atlético empata 2-2, você faz o 3-2, não foi nem virada. O Flamengo, na verdade, toma a frente novamente. Cara, com um gol seu completamente sem ângulo, você pega, dá uma colherada, eu não sei dizer um negócio assim, e eu queria que você falasse, cara, como naquele momento ali você já pensou o gol mais importante até aquele momento da história do Flamengo, primeiro título nacional do Flamengo, como foi aquele momento ali, como estava aquele jogo, como estava a cabeça de vocês, quando o Atlético faz 2-2, você fala, cara, o que eu vou dizer lá em casa? E se aproximando do final e da partida, né? O empate, se eu não estiver equivocado, Nunes, era do Atlético. Era do Atlético. O Atlético iria se consagrar. Agora, o mais importante em cima de tudo isso foi o primeiro jogo lá em Minas, lá em BH. Flamengo e Atlético, nós perdemos de 1-0. Foi um jogo complicado lá. Foi um jogo bem disputado, mas complicado. Todos nós tínhamos consciência que o Atlético tinha um excelente... Eram as duas melhores equipes do futebol brasileiro de fato. Exato, tanto é que chegaram à final do Brasileiro. E o time do Atlético tinha grandes jogadores e um time maravilhoso. Só que o nosso time era maravilhoso. Um time consciente, que estava preparado para conquistar o título. Quem era o melhor jogador do Atlético ali? Era o Reinaldo mesmo? Reinaldo. Não, tinha o Reinaldo, o Éder. O Éder era brincadeira. Batia de fora da área, meu irmão. O Luizinho, não podia abrir, né? O Luizinho também. O Éder você não podia dar mole, né? Não, de abrir. Tinha que ficar sempre alguém na frente ali do goleiro. Senão é verdade. Excelente ponto esquerda. E o time era maravilhoso. Lá foi 1-0, né? Foi 1-0, gol do Reinaldo, uma infelicidade do Júnior e tal. João Leite, o goleiro. Mas o mais interessante foi quando terminou o jogo, que nós chegamos dentro do vestiário. Não, o goleiro não era o João Leite, não. João Leite. Não era o Leão? Não, João Leite. Pô, então o João Leite ainda estava em 87 também. Tava, com o gol do Renato Gaúcho. É verdade, João Leite. Lá no Mineirão, não foi o gol do Renato Gaúcho? O terceiro. Mas fala lá, o mais engraçado naquele dia, uma quarta-feira, em Belo Horizonte, foi a gente ter perdido de 1-0 e o time, quando chegou dentro do vestiário, todo mundo sorridente,
batendo um papo tranquilo, entendeu? Alegre. Aí o Raul entrou, o Raul foi a última entrada no Universitário, o Raul entrou e falou, pô, nós perdemos de 1-0, um jogo tão importante desse. De 1-0, tá os caras tudo contentes, tudo felizes aqui. Aí o Júnior chegou pro Raul e falou assim, pô, velho, você acha que a gente vai perder lá no Maracanã pro Atlético Mineiro? Isso aqui foi um placar normal. Você acha que a gente vai perder no Maracanã pro Atlético Mineiro? Diante da nossa torcida, da nossa nação? Não existe isso, Raul. Você vê a alta personalidade e a alta confiança. Não era soberba pública, não era publicamente. Não era. Era a personalidade e a confiança no grupo, entendeu? Vocês jamais iriam expor isso publicamente. Não, claro, com certeza. Da ouro ao bandido, como aconteceu com o nosso amigo o Marcos Braz, porque, tudo bem, foi uma infelicidade, não vou criticar por isso, mas de fazer que Real Madrid pode esperar. Não, você pode até fazer uma crítica construtiva para que ele não faça mais. Porque um dirigente... Eu também errei, eu falei pegando o Olímpia, né? Pegando o Olímpia. Um dirigente tem que ter postura de comando, entendeu? O torcedor até pode... E é um grande vice-presidente de futebol do Flamengo, pô, mas não pode acontecer essas coisas. Isso infelizmente aconteceu, mas não pode se repetir. Porque ele é o cara que está ali na frente de um grupo, que é o comandante, que tem que passar postura e personalidade e confiança. Só isso. É meu amigo, mas é uma crítica construtiva. Mas voltando ao Atlético, Flamengo enfrentando o Atlético em 1980. Primeiro título nacional do Flamengo, brasileiro do Flamengo. Pra mim, aqueles brasileiros todos que inventaram aí no fax agora pra um monte de time aí, que o Roberto Gomes Pedrosa era torneio. Alguns times não tinham. Era quase que um Rio-São Paulo, incluindo dois mineiros. Os caras deram 2 títulos no mesmo ano pro Palmeiras e distribuíram um monte de título pra todo mundo aí. O primeiro campeão brasileiro do Rio de Janeiro é o Flamengo. Claro, com certeza. E nós voltamos para o Rio. E eu nem fui para casa, eu fui direto para concentração, desde quinta-feira de manhã. Já fui direto para concentração, não fui para casa. Falei, ó, vou ficar concentrado. Eu vou treinar, vou me preparar, porque eu vou dar esse título brasileiro para o Flamengo. Esse título não vai sair do Maracanã. Isso eu falando para mim mesmo. Você concentrado. Para mim mesmo. E assim fiz. Fiquei de quinta até domingo concentrado, me preparando, subindo aquela arquibancada que você conhece lá, Paparazzo. Aquela arquibancada de negócio de segunda, assim, correndo e descendo. E me preparei justamente para a decisão do Campeonato Brasileiro de 1980. Entendeu? Aí, e o time do Atlético, aquele time do Atlético ali, porque muita gente gosta de falar, porque... sem desmerecer a geração atual, não, tá? Claro. Também ganhou títulos importantes. Não, eu acho que... Os Libertadores, mas o futebol naquela época era muito mais parelho, não era? Tinham equipes de alto nível. Se o Flamengo de 80 é esse gigante todo, os outros também eram muito fortes. Muito forte. E, inclusive, a gente dava o luxo de cada estádio do nosso país ter um grande representante, um grande time, às vezes 2, né? Com um ídolo e 4, 5, 6, 7 grandes jogadores e ídolos também. Você vê o luxo que dava o futebol brasileiro. Aquele time do Atlético era muito forte, né? Muito Palinha, forte. Cerezo, Éder, Reinaldo, João Leite. Foi... Palinha, né? Orlando, lateral direito. Orlando. Osmar, Luizinho e Jorge Valença. Isso. Tô vendo aqui agora. Chicão. Cerezo, Palinha, Pedrinho, Reinaldo e Éder. Exatamente. E o Flamengo consegue a vitória no segundo. Aquele negócio, né? Para muitos, Nunes, rapidinho, só para deixar a palavra para você, e meu pai fala muito isso, ali, aquele gol e o gol do Rondinelli em 78 contra o Vasco, mas ali, em relação a campeonatos nacionais, começa de fato uma grande história do Flamengo naquela década. Com certeza. Às vezes eu ouço em algumas entrevistas o próprio Zico, o Júnior, que mais? Rondinelli falando, Jaime de Almeida, né? Jaime também que jogou nesse time. Tita, Júlio César, Adílio também que já estava. Às vezes eu vejo eles falando que aquele gol do Rondinelli salvou aquela geração. Ali foi onde começou a formar esse grande time, esse time que chegou ao Mundial. Já começou a formar ali, 78, 79, 80. Eu joguei com a maioria deles todo. Eu cheguei em 80 para o Flamengo. Porque eu sou da base do Flamengo. Eu cheguei com 11, 12 anos e fui mandado embora.
E quando eu fui mandado embora, eu falei assim, ó, vocês estão me mandando embora, mas vocês ainda vão me comprar bem caro. E fui embora. Estourei lá no Confiança do Aracaju, com o Dequinha, que jogou no Flamengo. Lá eu fiquei 6 meses, só, a cigana falou que eu ia ficar só 6 meses. Você gosta desse negócio de cartomante, de cigana? Ela falou que você ia ficar só 6 meses lá? Isso. Porque tem uma mulher, tem uma cartomante que falou que o Flamengo vai ser campeão ainda esse ano. Escuta só. O que ocorreu comigo quando eu fui embora do Flamengo, não sei se você chegou a ouvir falar no nome de Mineiro, que era o massagista do Flamengo naquela época, Mineiro, que depois se tornou olheiro do Flamengo. Ele foi que descobriu a minha posição. Foi antes do Serginho, não foi? Ou foi depois? Não, o Serginho era enfermeiro. O Serginho era enfermeiro. O Mineiro foi quem descobriu a minha posição de centroavante, porque eu estava no Flamengo, na base do Flamengo, como ponto direita. E ele descobriu a minha posição de centroavante. E ele perguntou para mim, pô, Nunes, por que você não treina de centroavante? Eu sou ponto direito, treino de centroavante. Então, o último treino que eu fiz no Flamengo, quando eu fui mandado embora, eu fiz 4 gols no treinamento. E já fui para me apresentar ao Dequinha no Confiança do Aracaju como centroavante. E a cigana, nessa minha ida para Aracaju, a cigana, em Esplanada, numa cidade, pediu para ler a minha mão. E ela leu a minha mão e falou, você não vai ficar 6 meses nessa cidade, você vai explodir de uma maneira que você não tem noção. Fui dito certo. 6 meses eu estourei no mundo do futebol. Aí o Santa Cruz me comprou por 320 mil. Pra quem acredita em energia, já a pessoa sente uma energia positiva no negócio. Cara, é aquele negócio, eu acho que não custava nada eu deixar ela ler minha mão. Não, ela pediu. Ela pediu. Tem muita gente que fala assim, então me dá os números da Mega Sena. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a pessoa sente uma energia. A pessoa ela é e ela sensível, que pediu pra ler a mão dele. Ela é sensitiva, ela é sensível, ela fala, pô, eu sinto coisa boa vindo pra tua vida. Ela não tá falando, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Exatamente. Ela só falou que eu ia explodir de uma maneira nessa cidade que eu não tinha noção. Isso eu acredito. E que eu não ia ficar 6 meses lá. Isso eu acredito. Agora o destino, Deus é que isso eu acredito. administra, né? Muito bem.